XPLG11 ou HGLG11? Qual é a melhor opção hoje dentro do mercado de fundos imobiliários de logística para você realizar o investimento? Lembrando que essa comparação só é possível porque ambos os fundos imobiliários pertencem ao mesmo segmento, tá? Você não deve nunca comparar um fundo de tijolo com um fundo de papel ou um fundo híbrido com um fundo de logística, tá? Não faz sentido porque são segmentos distintos, né, com propostas distintas, tanto de preço por cota quanto de dividendo. E também algumas partes em relação ao próprio risco do fundo, tá? Então, sem mais delongas, eu estou aqui na Status Invest, estamos aqui em paralelo com o XPLG11 e o HGLG11. O primeiro ponto que nós vamos tratar é o preço por cota, né? Hoje o XPLG11 está a R$ 108,72, chegando a um preço máximo aqui do último ano, né? Aqui no topo histórico aqui de R$ 116 por cota aproximadamente, tá? Ou seja, uma diferença aqui de R$ 8, né, por cota aí, lembrando que esse preço ele pode ser alcançado aí nos próximos meses, tá? Já o HGLG11, ele tem aqui um topo histórico em R$ 168 por cota e hoje ele está em R$ 164,70, ou seja, um pouco mais de R$ 3,30 aqui de diferença entre o valor atual e o valor aí, o topo histórico aqui no último ano do fundo imobiliário, tá? Então, nesse quesito, o XPLG11, ele ganha uma certa vantagem porque ele pode voltar a superar essa máxima histórica aqui do último ano, né? E superando essa máxima histórica, você coloca no bolso mais R$ 8 aí de lucro por cota se você comprar, por exemplo, hoje, né? E esses R$ 8 aqui, eles representam ali na casa de 9% aí de lucro, né, de valorização nas suas cotas, né? Eu tenho quase certeza que é algo próximo de 9%, tá? De diferença aí, já que no caso do HGLG11 a diferença é um pouco mais singela, né? Então o XPLG11 ele ganha uma certa vantagem em relação aí ao seu potencial de valorização, porém teremos mais a se discutir sobre o fator de valorização, tá? Partindo obviamente aqui para o dividendo, né? O dividendo hoje aqui, o acumulado do XPLG11 está em 8,48, né? Já aqui do HGLG11 está em 8,26%, né? E é menor, sim, é um dividendo menor, porém esse fator não torna o XPLG11 extremamente mais atrativo, até porque, né, é basicamente 0,20%. Vai fazer uma diferença ao longo dos meses? Pode fazer, mas ela não é tão gritante assim, não é 2%, 3% de diferença, né? Então, eles ficam ali páreo, né? Porém, nesse momento, o XPLG11 ele está ganhando uma certa vantagem. Tá descendo um pouco mais, nós temos alguns fatores bem importantes, né? Primeiramente, o valor patrimonial por cota, que é o preço justo que esse fundo deveria estar custando, que é de R$ 110,34. E hoje, como você já percebeu, ele está em R$ 108, ou seja, ele está descontado com um P sobre VP aqui de 0,99. Quando nós vamos para o HGLG11, nós temos um valor patrimonial por cota de R$ 158,24 e, ou seja, né, ele está sendo negociado com um prêmio de 1,04, né? O preço dele deveria ser de R$ 158, ele está custando R$ 164,70. Porém, entretanto, né, na história do HGLG11, essa negociação com prêmio é bem comum, tá? Porque ele é um fundo muito robusto, ele é um fundo muito bom. Os investidores consideram esse fundo imobiliário um dos melhores fundos imobiliários do Brasil até hoje, né? Quem está ali negociando o fundo topa pagar um pouco mais para adquirir as suas cotas, tá? Já o XPLG11 ele está no momento de desconto, né? Ele está sendo negociado a um valor abaixo do seu valor patrimonial, né? E passando aqui para o valor em caixa, no XPLG11 temos um caixa bem robusto, né? Com 10,70% do valor total de patrimônio do fundo, né? Representando aqui 349 milhões de reais prontos para uma futura aquisição. Já o HGLG11 temos um caixa um pouco menos robusto, né, de 3,08%, porém representa aí 164 milhões de reais em caixa, né? Agora, em relação ao caixa, Leonardo, por que o caixa ele é importante ser analisado e levado em consideração, né? Porque o caixa ele pode suprir necessidades ali mais momentâneas e também pode adicionar novos imóveis ao portfólio do fundo. Com a adição de novos imóveis, o fundo se valoriza, ele cresce de modo geral e a sua cota também acompanha esse movimento. Ela vai se valorizar e nós podemos se beneficiar com essa valorização realizando a venda da cota ou ganhando um pouco mais ali de
rendimento em relação aos dividendos mensais, tá? Então o caixa aqui, ele é mais singelo, porém o fundo ele é maior também, né? Então o HGLG11 ele é bem maior em relação ao patrimônio do fundo mesmo do que o XPLG11. Inclusive, o tamanho do fundo, eu quero entrar nessa discussão já com você aqui, que o tamanho do fundo ele influencia diretamente em quanto que ele pode crescer ainda, né? Quanto maior um fundo imobiliário, uma ação, uma empresa, um negócio, ela é, né, maior é a dificuldade para essa empresa, negócio ou fundo imobiliário crescer e agregar cada vez mais ao preço tanto da cota quanto das ações, por exemplo, né? Então o XPLG11, já vou adiantar esse assunto aqui, ele tem mais margem para crescimento hoje do que o HGLG11. Isso não impede do HGLG11 também continuar crescendo, tá? Porém, ele pode crescer em um ritmo menos acelerado do que o XPLG11, tá? Agora, falando aqui sobre crescimento, temos o número de cotistas, né? O XPLG11 hoje tem 320.579 cotistas, né? Já o HGLG11 tem 441.076 cotistas. Lembrando que o HGLG11 ele é um fundo bem mais antigo no mercado de fundos imobiliários. Ele já foi extremamente discutido dentro do Brasil. Hoje, outros fundos ganharam o espaço dele, porém ele continua sendo um excelente fundo imobiliário, tá? Então, ambos têm uma boa quantidade de cotistas, né? Nada a declarar aqui, não tem nada que é um impacto direto ali, vai fazer diferença, não. Poxa, 320 mil para 441 mil, a diferença não é tão grande assim. E novamente voltamos àquele aspecto de que o XPLG11 ele tem uma margem muito interessante para o crescimento, tá? E descendo aqui nós temos a liquidez média diária e logo ao lado aqui temos a taxa de administração. Essa taxa de administração não aparece na Status Investing, mas aparece no relatório gerencial do fundo, tá? Eu anotei aqui e a taxa do XP é de 0,75% ao ano em cima do rendimento, tá? Até 0,95%, né? Depende da performance do fundo. Já do HGLG11, a taxa de ADM dele é de algo em torno de 0,60% ao ano, é uma taxa menor de administração. Lembrando que essa taxa ela é descontada sobre a lucratividade a mais, além do que eles prometem para você. Geralmente eles têm ali o IPCA mais uma porcentagem que eles ganharem acima desse valor com a gestão do fundo, eles pegam um pouco para ali os administradores do fundo distribuir o valor. É um valor super justo, né? Até porque eles fazem todo o trabalho pesado. O nosso trabalho é avaliar o fundo imobiliário, realizar o investimento e receber os dividendos, o que é ótimo, né? Então a taxa de ADM aqui do HGLG11 é menor do que o XPLG11, tá? Que é um ponto bem positivo para o HGLG11, tá? E voltando aqui, falando de liquidez, nós temos aqui hoje no XPLG11 5,20 milhões de reais por dia negociados aí em cotas, né? Já no HGLG11 nós temos aqui 8,20 milhões, né? Então são aí 3 milhões de reais a mais em liquidez média diária, porém vale levar em consideração que o patrimônio do HGLG11 é muito maior, né? O fundo, de modo geral, ele é muito maior, então seria ali meio óbvio que ele teria uma liquidez média diária maior. Agora, qual que é a minha consideração? Sinceramente, uma liquidez a partir de 1,5 ou 2 milhões de reais já está ótima, já está excelente. Poxa, 8 milhões é maravilhoso, porém também 5,2 milhões também é maravilhoso, tá? Não pode ser um empate, por quê? Para você realizar a venda das cotas do HGLG11 será mais fácil do que do XPLG11. Porém, você vai conseguir, se você for vender ali até meio milhão, 1 milhão de reais no dia, você consegue provavelmente realizar essa venda em ambos os fundos imobiliários, tá? Um dado interessante também é a participação no iFix, que no XP é de 2,53, no HGLG é de 4,38, né, que é mais expressivo porque ele tem mais tempo de mercado também, né? Aqui os dividendos do XP, o último dividendo foi de 0,78 centavos, do HGLG de 1,10. Você olha só o dividendo, você fala, poxa, o HGLG pagou muito mais, né? Agora se você olhar aqui abaixo, né, olha só que interessante, o rendimento real, aqui no caso, o dividendo pago foi de 0,67. Já do XP foi de 0,71. Então ele foi bem melhor aqui em relação ao pagamento mensal de dividendos, né? Então ele pagou aí aproximadamente quase 0,4% a mais, né, de dividendos. Então basicamente é uma diferença até que no médio e longo prazo expressiva, né? Aqui o próximo rendimento ele vai render 0,7132, já o HGLG11 vai render 0,6656, vai cair um pouco mais ainda
a distribuição, já que ele também corrigiu um pouco, né, caiu um pouco. Inclusive essa queda tem muito a ver também com a redução da taxa Selic, né, que tem um impacto direto em vários segmentos de fundos imobiliários. Nos segmentos de tijolo e logístico, o impacto não é tão relevante assim. Já nos fundos híbridos de papel, esse impacto ele é muito maior, fazendo que esses fundos paguem um dividendo relativamente menor, tá? E antes de continuar, para você que deseja aprender a montar uma carteira completa de fundos imobiliários com os melhores fundos imobiliários do Brasil, inclusive como encontrar esses fundos imobiliários de várias maneiras distintas e adicioná-los na sua carteira de investimentos com todo o passo a passo, toda a minha estratégia de investimentos para obter os melhores resultados com o mercado de fundos imobiliários, recomendo o meu curso completo sobre fundos imobiliários. Então o link dele vai estar na descrição, ele está com um preço especial, então aproveite esse momento para aprender de fato a investir em fundos imobiliários feito mestre desse mercado. E continuando aqui, descendo um pouco mais, nós temos aqui basicamente como que foi a distribuição de dividendos do XPLG11 de 2020 até 2024 agora, né? Ele tem uma distribuição bem sólida, não tem uma oscilação muito brusca, não chega nem perto de fundos híbridos de papel. Já o HGLG11 aqui, né? Ele tem aqui também uma boa distribuição, né? Uma distribuição bem sólida, tá? Tem aqui alguns picos, né? Que são momentos de venda ali, realização de lucros, né? Então você tem esses picos aqui ao longo do ano, porém de modo geral, nossa, ficou péssimo o desenho, né? Porém de modo geral você tem aqui, ó, quase uma linha reta, né, na distribuição de dividendos, então a média também é boa. É uma característica dos fundos de tijolo e logística esse pagamento mais previsível em relação aos dividendos, tá? Então ambos aqui é um empate, não vou ficar discutindo detalhes ali, que o HGLG11 teve momentos que ele pagou muitos dividendos e tal, que teve esses picos aqui, mas é uma exceção e não a regra, né? Já o XPLG11 ele foi bem conciso ali ao longo dos meses, então é um bom investimento, ambos são bons investimentos, sabe? Agora, entre os dois, qual que é melhor para você? Eu vou explicar até o final desse vídeo, você vai entender exatamente qual é o melhor para você, dependendo da sua estratégia, tá? Descendo um pouco mais aqui, temos o aluguel dos fundos, aqui a categoria, olha que engraçado, pela Ambima o XPLG11 ele é híbrido, já o segmento aqui, ó, o tipo ele é híbrido, né, aqui híbrido, já o segmento é de logística, né? Você vai descendo aqui no HGLG11, ele tem aqui o seu tipo de renda, né, que é o aluguel, porém o segmento é de logística também, tá? Gestão ativa, como sempre, e aqui você tem também o administrador desse fundo, que é a Credit Suisse, aqui nesse caso aqui do HGLG11. Já o XPLG11 nós temos aqui a Vortex, a distribuidora de títulos e valores imobiliários, mas quem manda nesse fundo de modo geral é a XP, um pouco diferente do HGLG11, que é de fato a Credit Suisse que manda nesse fundo imobiliário, tá? Aqui as notícias sobre o fundo, vídeos, aqui o patrimônio dele, né? Ambos têm patrimônios que estão evoluindo com o tempo. Em 5 anos, o XPLG11 ele saiu aqui de um patamar de 363 milhões de reais e hoje ele está em 3,3 bilhões de reais, tá? Aproximadamente, né? Já o HGLG11 ele saiu aqui de uma margem de quase 1 bi, né? Já em 2019, né? E hoje ele está em 5,3, na verdade, né? Bilhões de reais aí de patrimônio. Então, é uma diferença aí, no caso, de 2 bilhões de reais, né, de patrimônio. Porém, o HGLG11 ele tem muito mais estrada do que o XPLG11. Eu pego o máximo aqui que ele tem de informação, ele vem em 2018 com um patrimônio também de 347 milhões de reais. Já o HGLG11, você pegar o máximo aqui que ele tem de informação, ele vai lá para 2017 com um patrimônio parecido com o XPLG11, 375 milhões, aqui foi de 347, né? É um patrimônio bem próximo ali. O HGLG11 ele escalou bastante essa jornada de preço, ele foi crescendo com o tempo, fazendo novas emissões, adquirindo novos imóveis, vendendo alguns também. E o XPLG11 está seguindo a mesma linha, né? Que ele vem como se fosse uma escada, que eu peguei outro programa para marcar a tela, né? Ele vem nesse efeito de escada, né? Ele vai crescendo aqui ano após ano, né? E provavelmente deve continuar crescendo ao longo dos próximos anos, assim também como o HGLG11. Nessa parte aqui de resultado, eu não vou entrar muito, senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Mas de modo geral, como eu sempre falo, né, é sempre da direita para a esquerda que você deve olhar com o crescimento de números positivos, como o número de cotistas, né? O valor patrimonial por cota, geralmente ele tende a crescer também, né? Pode estagnar em alguns momentos, mas a tendência é que ele
ele cresça. Então, sempre olhar da direita aqui, né, da direita para a esquerda, visando o crescimento, né? E também, obviamente, colocar em anual, né, que fica mais prático para você analisar aqui o histórico do fundo. Por exemplo, no de cotista, né, saiu de 0,26 para 0,44, já do XPLG11 ele saiu aqui de 0,24 para 0,32. Como eu falei para você, ele pode crescer ainda bastante, né? Então, ambos têm bons números, já fiz análises isoladas de cada um desses fundos, né? Porém, eles vêm crescendo com o tempo, isso é um ponto positivo para ambos. Agora, nós precisamos entrar no ponto muito importante, que é a distribuição regional, tá? Que é basicamente o portfólio do fundo e como que ele está se comportando, né? O HGLG11, ele tem um portfólio muito vasto, né? Ele inclui aqui imóveis, terrenos, outros fundos imobiliários. Aqui a distribuição por estado, majoritariamente São Paulo, Minas, Santa Catarina e Rio de Janeiro, e outros aqui nessa posição laranja aqui, tá? E aqui os contratos têm um bom prazo de duração. Em suma, a maioria dos contratos aqui, ó, ele tem um prazo de duração de 36 meses, né? Que é um ótimo prazo de duração, e o seu indexador é o IGPM, que é o indexador do mercado imobiliário, e o IPCA em sua maioria, né? Que o IPCA é a nossa queridíssima inflação. Então, essa seção dele aqui, ela é extremamente interessante, tá? Por isso que o HGLG11 é um fundo tão robusto e tão bem visto até hoje. Já o XPLG11, ele também tem uma boa distribuição regional, um pouco mais equilibrado aqui com relação à exposição a São Paulo, que tem uma menor exposição em relação ao HGLG11, tá? Tem Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais e outros aqui, tá nessa seção aqui. Os contratos também majoritariamente são acima de 36 meses, contando com alguns entre 21 e 24 meses, tá? Já o indexador, ele adiciona esse IPC/FIP, né? Tem o IGPM novamente, e a maioria do fundo está indexada ao IPCA, ou seja, com a alta da inflação, ambos os fundos vão pagar cada vez mais, tá? É o que deve acontecer, infelizmente, com o Brasil nos próximos meses, inclusive com o nível de gasto que nós estamos enfrentando, né? Em relação à qualidade dos imóveis, ele tem bons fundos imobiliários, ele tem bons ativos aqui, até alguns CRIs, ao XPLG11, ao HGLG11 também, tá? Então ele tem uma boa qualidade de ativos. O que manda aqui, na verdade, é a gestão. Agora, um ponto importante para você tirar aqui a sua conclusão, qual que é o melhor portfólio, né? É você ler o relatório gerencial. Você vai descer aqui abaixo e clicar no relatório gerencial. Vai abrir o relatório gerencial do XPLG11 e vai abrir aqui do HGLG11, tá? O XPLG11, ele vai explicar o posicionamento do fundo atual, né? Como que eles estão compreendendo o mercado, qual que é a próxima possível aquisição do fundo, como que isso vai acrescentar o fundo, as próximas emissões de cotas, as próximas captações aí de novos recursos para o fundo imobiliário, né? Então ele vai explicar para você toda essa tendência do XPLG11. Então é importante que você leia esse formulário de preferência antes de realizar qualquer tipo de investimento, tanto no XPLG11 ou no HGLG11, né? E é até engraçado porque o próprio formulário do HGLG11 ele é mais robusto do que do XPLG11, tá? Do XP tem bastante informação, tem aqui a distribuição regional, ele explica os imóveis, tá? A qualidade desses imóveis, são imóveis de extrema qualidade, né? Lembrando que o segmento de logística é um segmento mais tranquilo para você investir dentro de fundos imobiliários. Aqui você tem uma boa qualidade de imóveis, né? Aqui toda a carta de imóveis, inclusive as empresas que estão atreladas a esses imóveis, Mercado Livre, temos aqui Atacadão, né? Que é bem conhecido, Panasonic Brasil, a B2W, né? São empresas grandes, o Eletrobras que apareceu ali em cima, né? Aqui a Eletrobras, temos o Grupo Ecoa, não conheço, né? Aqui o FedEx e assim em diante. Temos boas empresas atreladas aqui a esse fundo imobiliário e também com toda certeza aqui através do HGLG, né? O HGLG ele tem muitos e muitos galpões espalhados por São Paulo. Eu já tive o prazer de transitar em alguns desses galpões, são gigantescos, é uma baita estrutura. Então, sim, tem uma boa qualidade de imóveis, tá? Agora você me pergunta, Leonan, depois de tudo, né, dessas informações, desse potencial do XPLG11, desse potencial do HGLG11 de ser algo mais robusto, já o XPLG11 é algo que tem um potencial de expansão muito interessante, tá pagando um dividendo um pouco maior. Qual é o meu veredito? Vamos lá. Primeiramente, olha para você, não olha para minha carteira, mas sim para sua carteira. Você busca mais uma possível valorização a médio e longo prazo, né? Tanto da cota quanto também da distribuição de dividendos, com sim uma boa qualidade de imóveis, né? Porém, ele vai ter ali essa questão de ir crescendo aos poucos e você vai precisar acompanhar esse crescimento, segurando
as suas cotas ao longo aí de 1, 2, 3 anos, por exemplo, né, para surfar de fato essa valorização do fundo. O fundo para você é o XPLG11. Já para você que busca robustez, tranquilidade de ter algo que já é super conhecido pelo mercado, que o mercado está sempre de olho e que é um fundo que ele vai continuar crescendo o seu patrimônio, vai continuar crescendo o valor de cota, porém em provavelmente uma velocidade menor em relação ao XPLG11, nós temos o HGLG11. Ele é um fundo mais robusto, ele é um fundo que tem mais história, a gestão é bem concisa, ela toma decisões muito prudentes, né? Buscando entregar, sim, uma boa valorização em relação à cota, uma distribuição estável de dividendos aí e vai trazer tranquilidade para sua carteira de fundos imobiliários. Lembrando que, se o seu foco é única e exclusivamente o maior dividendo possível, os fundos de logística não vão te entregar os maiores dividendos. Quem vai te entregar vai ser um fundo híbrido ou de papel. Agora, se você quer atrelar a valorização da cota com a boa distribuição de dividendo para médio e longo prazo, aí sim você deve olhar com muito carinho tanto para os fundos de logística quanto tijolo também, ali os shoppings, por exemplo, né, que eles tendem a se valorizar, inclusive agora com uma Selic mais baixa, com uma tendência de inflação mais alta, inclusive quando começar a explodir ali a inflação, esses fundos eles vão pagar muito bem, tá? Então você precisa estar bem posicionado dentro desse mercado, tanto com fundos de logística quanto fundos híbridos de papel, tudo bem? E a partir de agora eu peço para você deixar um comentário o que você achou, né, dessa comparação direta entre o XPLG11 e o HGLG11, na sua opinião. Qual é o melhor fundo imobiliário? Qual que você acha assim que vale mais a pena ter na sua carteira? Como eu já expliquei, tudo depende da sua estratégia de investimento, se ela é mais robusta ou se você se permite ali investir em um fundo que pode se valorizar mais ali no médio a longo prazo e também que deve pagar um dividendo um pouco maior, um pouco menos de história dentro do mercado, porém que tende a se valorizar cada vez mais e com uma boa gestão, né? Então comenta aqui abaixo a sua opinião entre ambos os fundos imobiliários, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e me siga nessa outra rede social que vale super a pena. Um grande abraço para você, bons lucros e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula.